dos 40, com Fábio Reis, Ricardo Nespoli. E aí, galera, tudo bom? Aqui é o Fábio Reis, eu estou com meu amigo Ricardo Nespoli em mais um episódio do Quarentena Antes dos 40. E hoje nós temos mais um episódio especialíssimo aqui também com um convidado muito, muito legal. E aí, antes da gente falar sobre esse convidado, eu queria lembrar vocês, então, de ir lá no nosso site, no quarentenaantesdos40.com, e conhecer um pouco mais sobre o nosso conteúdo, né? Saber um pouco mais sobre a gente, assistir alguns episódios. E se você quiser, você também pode colaborar com o nosso podcast, né? Fazendo algumas assinaturas aí de uns 5, 10 reais, bem baratinho, só pra gente conseguir continuar mantendo nossa estrutura legal aqui e poder continuar convidando pessoas muito legais, como o nosso convidado de hoje. E hoje nós estamos aqui com o Reinaldo José Lopes. O Reinaldo, galera, se você ainda não sabe de quem eu tô falando, esse cara é jornalista de ciência, ele colabora lá com a Folha de São Paulo, onde ele tem um blog chamado Darwin e Deus, né? Ele também é autor de vários livros na área de ciência. E se eu não me engano, Reinaldo, o mais recente é o Como os Vírus e as Pandemias Evoluem, né? Que você lançou junto com o Pirola. Mas o verdadeiro motivo, então, para o Reinaldo estar entre nós hoje é porque há alguns anos o Reinaldo se juntou à galera da HarperCollins Brasil, a editora cuja matriz publica as obras do Tolkien pelo mundo já há alguns anos. E então a Harper chegou no Brasil e trouxe de volta, pegou de volta, né, conseguiu de volta os direitos aí do Tolkien aqui no Brasil, e o Reinaldo trabalhou nessas traduções. Eu lembro, Reinaldo, na época que você falou, você lançou até um vídeo falando que você seria o tradutor do Silmarillion, que assim, achei muito legal, compartilhei na época e tudo mais, mas eu sei que você trabalhou também nas outras traduções, né, nas novas traduções do Tolkien. Então, Reinaldo, muito bem-vindo, muito obrigado por aceitar esse convite, né? Eu lembro de você, assim, das minhas épocas de adolescência, assim, que a gente participava do Conselho Branco, e a gente tinha um contato com a galera da Valinor também, tinha uns eventos legais que todo mundo fazia junto para falar sobre Tolkien. E eu queria que você começasse, então, conversando com a gente sobre, falando um pouquinho sobre como foi esse seu caminho até você cair nesse que parece, sei lá, um emprego dos sonhos, assim, da galera que gosta de Tolkien, que é traduzir uma obra do Tolkien. Fala aí pra gente. Vamos lá. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Valeu mesmo pelo interesse. Pena que não é bem um emprego. Queria que fosse um emprego full-time. São só vários freelas, um atrás do outro. Mas mesmo assim é muito, muito legal. Como você falou, eu tenho essa dupla personalidade, né? Eu faço jornalismo de ciência e, ao mesmo tempo, eu fiz a carreira acadêmica como tradutor, fiz mestrado e doutorado sobre a obra do Tolkien, orientado pela Lenita Esteves, que foi justamente a tradutora do Senhor dos Anéis e do Hobbit pela edição anterior da Martins Fontes. E então eu queria mesmo, eu não queria ser, na verdade, assim, sempre gostei de traduzir de tudo, mas principalmente eu queria me preparar para ser tradutor de Tolkien. Uhum. E aí, a sorte que eu dei foi que os meus livros de divulgação científica, os mais recentes, foram editados pela HarperCollins, né? Então eu já tinha um contato com eles. E quando eu soube que existia a chance deles trazerem também a obra do Tolkien para eles no Brasil, eu já me coloquei ali, gente, pelo amor de Deus, deixa eu participar do projeto. E quando finalmente rolou, me convidaram para conversar, o Samuel Couto, né, que é o editor que está coordenando todo o projeto no Brasil, me convidou para conversar, para ver o que eu podia contribuir. E como eu sou fanático pelo Silmarillion, foi o primeiro livro do Tolkien que eu li em inglês e até hoje é o meu preferido, eu pedi para traduzir o Silmarillion, pelo amor de Deus, deixa eu traduzir o Silmarillion. Ele topou na hora. Eu sempre brinco que eu devia ter pedido mais coisa, né? Porque devia ter pedido Senhor dos Anéis uma vez, foi tão rápido. Mas é importante sempre ressaltar que é um projeto coletivo, né? A gente tem, não só eu como tradutor, mas um conselho de tradução com gente que é especialista em tradução e em Tolkien, pensando junto os termos usados, a lógica por trás das traduções e tal. Então eu sou um dos membros desse conselho. Tem também o Ronald Crimes, que é tradutor já das antigas, já muito conceituado de Tolkien no Brasil. O Gabriel Brum, que era inclusive meu colega lá na Valinor, ainda é meu colega lá na Valinor, no site sobre Tolkien. Tá entrando mais gente agora, tem o Guilherme Massafera, que é um cara de literatura muito... um conhecimento muito detalhado sobre teoria literária, cara fodaço. Tem a Cris Casagrande, que também é estudiosa acadêmica de Tolkien, e tem mais uma mulher que vai entrar logo, que eu não posso falar ainda quem é, mas
mas que também é uma pessoa fantástica, enfim. Então tá rolando um trabalho coletivo muito bacana com as traduções do Tolkien no Brasil. Isso que é importante ressaltar. Mas... Cara, primeiro, né, bem-vindo aí, eu que sou o Ricardo, eu ainda não tinha falado. Prazer. Prazer é meu. Cara, eu acho que uma coisa interessante, e que talvez, assim, pessoas leigas, assim, como nós, ou como eu, talvez, sobre a questão de tradução, acho que as pessoas ficam pensando, mas pra que traduzir de novo? Assim, já não tá traduzir errado, o que foi? Por que faz de novo? Eu acho que é interessante a gente entender os motivos, assim, da gente... E por que é bom ter uma nova tradução dos livros e por que vale a pena a gente ler, mesmo quem já leu o anterior e tal. Tá, vamos lá. Vou fazer aqui a minha pregação evangélica tradicional que eu sempre faço para explicar isso, que realmente para as pessoas... Ou seja, todo mundo pergunta, né? Não, é uma coisa que todo mundo pergunta realmente. É normal, é uma discussão que sempre volta mesmo. O que acontece é o seguinte, não é que estava errado a tradução anterior, embora tivesse alguns probleminhas. Por exemplo, O Senhor dos Anéis foi traduzido numa época pré-internet, quase pré-fax, assim. Então as pessoas tinham que mexer com o texto impresso e ficar indo e voltando pelo correio, entre revisor, entre tradutor, entre revisor técnico. Com isso, acabou se perdendo mesmo alguns trechos, às vezes até algumas páginas de alguns capítulos do Senhor dos Anéis do original sumiram na edição brasileira e não chegaram a ser reinseridos em nenhuma das reimpressões. É um problema que demorou anos para detectar. Pra vocês terem uma ideia. A edição, se não me engano, foi em 94. Pois é. A edição original foi em 94 e o pessoal só foi perceber em 2005, se não me engano, que estava faltando, por um projeto de revisão da tradução do pessoal lá da Valor, do site, inclusive. Então tinha isso é uma questão. Mas é uma questão, enfim, fácil de resolver, entre aspas. Outro problema, que eu acho que esse é o principal, é que o Tolkien, no original, ele tem uma variação linguística bastante grande. Ele transita desde de um estilo bastante arcaizante, que lembra a Bíblia, lembra épicos arturianos, assim. Aí tem algumas coisas que são uma linguagem popular, rural da Inglaterra, no caso dos hobbits. E aí tem umas coisas, não chega a ser chula, mas é toscona dos orcs, enfim. Tem essa variação linguística grande, que na tradução anterior fica um pouquinho achatada, né? É mesmo que você pegar, digamos, uma cadeia de montanhas e terraplanar tudo. Fica tudo um pouco parecido entre si. Então a nossa intenção é restaurar esse feeling mais delicado, mais detalhado da diversidade linguística que o Tolkien apresenta nos textos originais. Então acho que para mim a principal justificativa realmente de fazer traduções novas é essa. Sim. Legal. Pois é, então, inclusive quando a gente começou a conversar sobre te chamar para o nosso podcast, eu passei um vídeo para o Ricardo, um vídeo seu no YouTube que você está respondendo uma booktuber que estava um pouco insatisfeita com a tradução. Que episódio delicioso. Não te conto. É engraçado que ele me mandou, eu falei, cara, eu já vi esse vídeo, sacou assim, não conhecia muito o trabalho, mas tipo, o negócio viralizou mesmo, assim, porque eu já tinha visto o vídeo, assim. Pois é, que história aquela, né, Renato? Mas é isso, tipo, o que você achava que era... Eu sei que você já falou, por exemplo, dessa questão de trazer essas vozes diferentes que o Tolkien usava, mas que outras coisas que você acha que eram importantes, assim, para essa tradução? E por que você acha que deu tanto problema, vamos dizer, com algumas pessoas com essa tradução nova? Acho que tem uma série de motivos. Para mim, o principal mesmo são não exatamente um motivo só, talvez sejam dois, mas estão muito imbricados. O principal é a memória afetiva das pessoas com a tradução anterior. Então, muita gente leu, muita gente conhece. No meu tempo, né? Eu já tô velho, já sou uma quarentena depois dos 40, no meu caso. Mas no meu tempo quando eu comecei a ler, tinha pouca gente que conhecia Tolkien no Brasil. Aí vieram os filmes e isso explodiu, né? Tem muitos leitores hoje. E muita gente que se criou quase, desde adolescente, moleque, com a tradução anterior. E tá tudo aquilo muito solidificado na cabeça das pessoas, então a pessoa vê uma coisa diferente, ela estranha, né? Que é a mesma coisa de você sempre ler só textos, digamos, brasileiros do século XX e XXI, e aí você pega Camões ou Gil Vicente, claro, tá errado, isso aqui tá bizarro, tá tudo errado isso aqui. Não tá errado, é só uma outra variação da língua. Então tem essa coisa eu já sei disso.
também o fato de que a obra pegou outros universos, influenciou RPGs, influenciou videogames, influenciou o heavy metal, né? Tipo, tudo, e esses termos, tipo orc com C, goblin e tudo mais, troll com 2 L's, tudo isso ficou também muito marcado por esses outros universos que se inspiraram no Tolkien. Então a pessoa vê aquilo e fala, mas pra que mexer nisso se já tá na RPG e tal? Mas é aquela coisa, pra gente, a obra literária do Tolkien, ela é, número 1, autônoma, e número 2, ela tem uma precedência até por ter influenciado aquilo. Então é importante pensar nela separadamente, não como uma fonte de um monte de spin-offs e tal. O problema principal é esse. E aí tem um terceiro, eu vou só um pouquinho arrogante, politicamente incorreto aqui, mas eu acho que é verdade. E, assim, não é uma crítica pessoal, até porque é uma coisa que não depende das pessoas. Mas realmente tem a falta de cultura literária, mesmo para quem ainda consegue encarar um livro daquele tamanho, O Senhor dos Anéis, no Brasil ainda é muito marcante, né? As pessoas conhecem muito pouco de literatura em geral, da diversidade da língua delas mesmo em geral. Então elas tendem a enxergar como erro alguma coisa que faz parte disso tudo que elas, na verdade, não conheciam. Que nem eu usei muito uma variante da palavra muito, que é o mui, na Queda de Gondolin, para dar uma ideia um pouquinho de arcaísmo e tal, não sei o quê. Várias pessoas vieram perguntar, mas foi erro de digitação? Tá faltando o TO aí? Não sei o quê. Então é meio que uma marca de como as pessoas... Então, um certo... que é natural pela todas as carências até educacionais do país, da falta de preparo literário das pessoas, às vezes, para pegar um negócio desse. Mas a gente achava que era importante mostrar essa coisa típica da obra de um jeito que fizesse sentido em português. Tá certo, muito bem. Pois é, porque a gente estava revendo esse vídeo e achei, assim, é muito interessante isso, né? Como as pessoas se doem por coisas, sei lá, que às vezes elas se sentem muito próximas. É pessoal, as pessoas se sentem pessoalmente ofendidas pelo negócio. Assim, como você ousa? Destruiu minha infância, né? É isso mesmo. Um dia desse eu comentei com a minha, destruiu minha infância. Ela, pois é, mas sua infância já passou, tá ligado? Nem tem como a gente mexer nela, cara. Já foi. Mas não é nem questão de ser insensível com as pessoas. Dá pra entender a reação. Mas, assim, para um pouquinho, pensa um pouquinho no que você tá dizendo antes de partir pra esse lado tão pessoal da coisa. Claro, e no frigir dos ovos, então lê só a outra, pô. Você não é obrigado a ler o novo, não, cara. Pois é. A obra, enfim, o texto original continua lá intacto e tal. Eu acho engraçado. Se for assim, então eu prefiro ler em inglês. Então lê, pô. Vai lá, né? Pois é. Se você sabe inglês, o que você tá fazendo lendo uma tradução? Eu mesmo, cara, eu nunca fui leitor das obras do Tolkien em português, porque eu sei inglês e comecei a ler o Tolkien em inglês. Eu usava as obras traduzidas para consulta, para estudo. Mas, enfim, você sabe a língua original, por que você tá enchendo o saco? Mas tudo bem. Pois é, e esse tipo de encher o saco eu acho que até vai, porque tem essa ligação, assim, às vezes disso, né, da infância ou da adolescência e tal. Mas vez ou outra aqui no podcast a gente também menciona uma entidade, assim, que a gente chama o nerd, né? O nerd. É aquele cara que tá lá pra reclamar das coisas, das mudanças, das atualizações e tal. Mas assim, um lado positivo disso tudo, embora tenha rolado muito perrengue, é que muitas pessoas, a gente tendo a paciência e educação e o cuidado de sentar com a pessoa, nem que seja pela internet, explicar, veja bem, a lógica é essa, é isso, sem zoar, sem ironizar. Muita gente, graças a Deus, conseguiu dialogar com a gente e acabou aceitando e até gostando. É um processo que dói, mas é a vida. Tem que acaba que divulga trabalhar. Um pouco o trabalho, né? Essas polêmicas acabam divulgando um pouco o trabalho também. Por outro lado, também chama um pouco a atenção. Eu não sei se eu trocaria a atenção. Dizem que não existe má propaganda, né? Tipo, falem mal, mas falem de mim e tal. Mas não sei, não. Eu fico meio dúvida. A saúde mental, né? Mas é engraçado, cara. Eu tô acostumado, como jornalista de ciência, a lidar com criacionista, tal, pessoal que tem uma oposição ideológica ao que eu falo. Mas essas pessoas, no geral, historicamente, foram
muito menos, apedrejam muito menos do que o fã de Tolkien. É curioso isso, engraçado. Eu prefiro lidar com criacionista hoje em dia do que com certos fãs. Acho que essa é a melhor citação já feita. A melhor frase do podcast foi essa. Muito bom. Cara, então, falando nisso, uma das coisas que eu tava pensando enquanto a gente discutiu o vídeo aqui é que o Ricardo comentou, né, que de certa forma ajuda a divulgar também o trabalho todo e tal. E o que eu pensei é que, tipo, que às vezes tem pessoas que, sei lá, às vezes só viram os filmes e, tipo, se interessam um pouco, mas não leram. E, de fato, eles acabam sendo um pouco atraídos, assim, por essas discussões ativas, né, dessa época sobre as novas traduções e tal. E eu acho que sim, acaba, de repente, talvez atraindo essas pessoas para ler os livros e, de fato, entender o que esse povo todo está discutindo, né. Então, assim, aproveitando para fazer a nossa próxima pergunta, a gente já imagina que o nosso público aqui já é meio geek, porque a gente vive falando de várias coisas aqui, tanto o Senhor dos Anéis... Essa camisa aí de Game of Thrones não engana ninguém, não. Tem a camisa do Game of Thrones, a gente fala de Star Wars. Não, a minha é de Star Wars, é que não dá pra ver. A minha, você está dando pra ver, a minha é uma filogenia dos dinossauros, a árvore genealógica dos dinossauros. A minha acho que bateu todos. A sua é geek, super geek. Mas, então, pensando nessas pessoas assim, que talvez não conheçam ainda muito do Tolkien, ou só viram os filmes e tudo mais, como que você apresentaria Tolkien para essa galera? E o que você sugeriria, talvez, como leituras iniciais? Porque a ideia do nosso podcast é trazer dicas e tudo mais. Então, vamos lá, traga umas dicas pra gente de como ler Tolkien. Tá, vamos lá. Acho que depende um pouco do público-alvo que você tá falando, da pessoa com quem você quer lidar. Se é mais público infanto-juvenil, adolescente, assim, acho que não dá pra brigar com o Hobbit. O Hobbit é realmente a grande porta de entrada, é lúdico, não é tão comprido, né? É realmente um facilitador grande, assim. É difícil a pessoa... Só não se diverte com o Hobbit quem é muito chato, eu acho. Agora, por exemplo, se é um cara que, tipo, o cara que eu adoro mitologia, sou louco por mitologia, li sobre os deuses gregos e o Egito Antigo, não sei o quê, eu já tacava o Silmarillion na mão do cara, embora, né, sejam realmente mais hard, mas eu acho que o tom mítico do Silmarillion é muito chance, assim. E para um leitor mais tradicional de fantasia, Senhor dos Anéis também, acho difícil a pessoa desgostar. Tem um pouco do tamanho do livro que é intimidador. Mas sei lá, acho que pega o ritmo muito fácil. Eu não sou muito fã. Tem um pessoal... É engraçado isso, toda vez volta isso. Qual é a ordem de leitura? Tem gente que faz umas listas super elaboradas. E aí você terminou esse capítulo do livro tal, aí pula pro capítulo 20 do outro livro. Nossa, e aí depois porque é a ordem cronológica e tal. Eu acho isso meio bobagem, assim. Se você pode começar por qualquer um dos três, o Hobbit, o Silmarillion ou o Senhor dos Anéis, e aí depois você fica meio livre pra explorar os outros. Não é tanta dor de cabeça. Não sou tão noiado com isso. Acho que é isso. Você falou isso de ser infante. Eu tenho uma filha de 12 anos, né? E eu comecei a ler o Hobbit pra ela. Assim, a gente tá lendo junto, né? E, bem legal, ela tá se divertindo muito. E eu já tô, assim, na ansiedade de acabar pra começar o Senhor dos Anéis logo, já começar. O meu filho mais velho tem 10 e ele já teve que aguentar... Já faz alguns anos já o Hobbit inteiro e o Senhor dos Anéis inteiro. Agora eu tô relendo o Hobbit pra ele, só que agora na minha tradução, antes dele dormir. Mas ele tá gostando. Que bom. Pois é, eu sabia, então, como eu falei no começo, que você tinha trabalhado no Silmarillion e tal, mas eu não tinha noção que você tinha colaborado com as outras traduções. Tanto que eu até perguntei pro Ricardo agora há pouco, tipo assim, qual que é a versão que você tem? Porque se você comprou agora, de repente você tem até a versão já com a tradução do Reinaldo e o pessoal da HarperCollins. Publicados foram 4, né, por enquanto. A Queda de Gondolin, o Silmarillion, o Hobbit, a Árvore e Folha. Tô traduzindo um quinto agora, que já é da History of Middle-earth. É o volume 9, o Sauron Defeated, Sauron derrotado. Cara, você pode falar um pouco sobre o Histories of Middle-earth, então, já que você tá nessa onda aí? Porque, tipo assim, é uma coisa que às vezes não chega pra galera que às vezes só lê O Senhor dos Anéis e tudo mais, que não vai muito atrás, mas eu sei que é um compêndio, assim, um texto muito longo em vários volumes, que são assim, uma obra, talvez, assim, quase tudo que o Tolkien escreveu sobre o assunto, né? Sobre a Terra-média lá. Tá, é difícil de escrever porque realmente a diversidade é imensa. Bom, para começar, 12 volumes. Então, documenta desde as primeiras histórias do Silmarillion. A gente tem que pensar o seguinte, Silmarillion,
o Tolkien morreu em 73, sem ter feito uma versão que ele consideraria a definitiva. Ele estava escrevendo Silmarillion desde 1915, né? Então são 60 anos de trabalho. Então tem desde essas coisas lá dos anos 10 do século passado, né? Pegando então toda a parte dos dias antigos da Terra-média, que seria a primeira era da Terra-média. Aí chega no volume 5, ele começa a esboçar o que seria a segunda era, que é Númenor, as histórias de Númenor. E aí ele começa O Senhor dos Anéis, então os volumes dos 6 ao 9, começo do 9, Senhor dos Anéis. Então tem tudo, as coisas malucas dos rascunhos, tipo, quando o Aragorn era um hobbit que usava tamanco de madeira, quando era pro Aragorn... Vocês não sabiam dessa? Não, eu conheço os livros, mas eu nunca li, por completo. Quando era não existia Arwen e era pro Aragorn casar com a Elwyn no final. Gente. E, tudo que você puder imaginar. E aí depois, os volumes de 10 a 12, tem um pouquinho ainda de Terceira Era, de Senhor dos Anéis, mas é mais, de novo, as novas versões do Silmarillion. E assim, fora isso, tem de tudo. Tem texto linguístico, ele descrevendo etimologias élficas. Tem um texto que eu tô mexendo agora, que é uma descrição gramatical do adunaico, da língua de Númenor. Tem ficção científica, 2 versões de ficção científica. Ué? Tem ensaio histórico sobre os anãos e a relação deles com os humanos. Tem de tudo que você imaginar lá dentro. É um baúzão. Tem discussão filosófica e teológica sobre os elfos. É um mundo, assim. É um mundo. Bom, como é? O Tolkien viveu nesse mundo, né, gente? Ele não criou esse mundo. Com certeza tem, né? Não, Christopher Tolkien, um pouco antes de morrer, ele falou, acho que é a melhor frase que ele já falou, eu acho espetacular. Fala, pra mim, as cidades lá de Beleriand, né, do continente do Silmarillion, sempre foram mais reais do que a Babilônia ou a Roma Antiga e tal, porque ele que era filho cresceu naquele mundo junto com o pai, então imagina o pai. Nossa. Não, realmente. E você falou que uma das traduções então que você trabalhou foi a Árvore e a Folha, né? Árvore e Folha, que é um textinho muito legal, né? Eu li tem uns anos já, eu li em inglês também. São 4 textos, na verdade. Tem um texto, um ensaio principal e outros textos. E, cara, então, e eu acho muito legal isso, porque a gente conhece muito também as obras relacionadas a esse mundo, né? De Ea, Arda e tal, que é onde se passa o Senhor dos Anéis, mas o Tolkien tem essas outras obras, né? Que são, assim, normalmente de fantasia também, mas que são sobre assuntos diversos. E entre esses, quais que você acha, assim, mais interessantes da gente ler e tudo mais? Que eu lembro... tem muita coisa. Pode falar. Não, eu queria falar que o primeiro desses que eu li foi o Rover Random, né, que é o do cachorro, que vira um cachorrinho de brinquedo. E, cara, eu me diverti muito lendo aquele livro. E é um livro que eu recomendo, assim, é uma leitura muito legal. E talvez também para esse público, assim, que vai começar com Hobbit, talvez possa encaixar também o Rover Random. É verdade. Eu gosto muito do Rover Random, mas os meus favoritos são outros 2, assim, que é o Farmer Giles of Ham, que virou Mestre Gil de Ham, né? E não sei como é que vai ficar na nossa versão, vamos ver. Eu gostaria muito de traduzir isso, eu sou louco pra traduzir, não sei se eu vou acabar pegando. Que é uma história, meio que uma sátira arturiana, né? É um fazendeiro que parece muito um hobbit, ele é um humano, mas as descrições e o jeito dele, até o jeito de falar é super igual ao dos hobbits, só que se passa na Bretanha, não é nem Inglaterra, né? A Bretanha, logo depois do fim do Império Romano e tal, ele tem o lance com o dragão, é muito, muito engraçado, muito irônico, satírico, tem várias piadas linguísticas que o Tolkien faz até com origem de nomes de lugares na Inglaterra lá, que ele faz brincadeiras, é muito louco isso. Esse pelo lado engraçado. Pelo lado mais sério, pra mim, a história mais bonita, e uma das últimas que ele fez, é o Smith of Wootton Major, acho que ficou Ferreiro de Bosque Grande, na versão da Martins Fontes, que é uma história sobre um humano que chega no reino das fadas /elfos, né? Nessa história, fadas e elfos são a mesma coisa, e que tem muito a ver com envelhecimento, com saber lidar com a perda, e com a riqueza da imaginação no mundo real. É muito, muito lírico, assim. Eu fico bem emocionado toda vez que eu leio. Que legal. Eu li tem anos, assim, eu acho que na época que lançaram por aqui, que eu acabei lendo o Smith of Wootton Major, eu nem lembro muito mais. Você agora falando me deixou animado pra ler de novo.
Pra lembrar, vale a pena. Tem uma edição nova em inglês que tem comentários do Tolkien, rascunhos, aquela coisa bem recheadinha, assim, vale a pena. Que legal, cara. Vou procurar. Obrigado pela dica. Imagina. Agora, olha só, você falou também, já comentou aqui que o seu livro favorito, então, é o Silmarillion. Você pode falar um pouquinho, assim, rapidamente sobre o que é, de fato, o Silmarillion no final de tudo? Mas, assim, por que é o seu favorito? O que te atrai tanto nesse livro? Tá. Bom, por um lado, aquela coisa do primeiro amor a gente nunca esquece, né? Então foi o primeiro que eu peguei do Tolkien na mão, direto em inglês, assim, numa época que eu já tinha estudado bastante tempo em inglês, mas ainda não tava em ponto de bala. Então, acho que o impacto da linguagem, e o lance do Silmarillion pra mim é realmente a linguagem, essa coisa mais arcaica, mais épica, de usar um ritmo e um jeito de contar as histórias que é pré-moderno, que não é a mesma coisa que um romance. Isso é uma coisa que as pessoas principalmente têm que ter na cabeça. O Silmarillion não é um romance, esquece. Você vai pra ele com a esperança de ter desenvolvimento de personagem, historinha, que não tem né? historinha, detalhe do dia a dia do personagem. Então não esquece, não é isso. Não, lê o Silmarillion como se eu estivesse lendo a Ilíada, ou o livro do Gênesis, ou o Mahabharata. É outra coisa. É outra coisa. Então, e esse lance da linguagem ajuda muito a mostrar isso. E é muito, muito épico, obviamente, e é muito, muito triste, né, cara? Isso é uma coisa que todo mundo fala, o Tolkien, um cara ingênuo, que só sabe fazer final feliz. Não, se o Maria chega uma hora e você fala, mas vai sobrar alguém vivo? É só tragédia. Nossa, não vai sobrar ninguém vivo nessa merda. Então e tem coisas que parecem tragédia grega mesmo, assim. É verdade. Até os elementos da tragédia grega, na história do Turambar, por exemplo, são muito marcantes. O Tolkien até compara ele com Édipo, por exemplo. Então, é um puta livro. É um livraço mesmo. É muito bom. E eu sei que, tipo, Ricardo, você já leu, né, o Silmarillion ou não? Era disso que a gente tava conversando. Você já me deu esporro por causa disso, cara. Você vai fazer na frente do cara também. Eu vou sair, tchau. Tô saindo do Zoom. Não, vai embora não. Então, pois é, né, cara? Porque, tipo, na minha visão, assim, do Silmarillion, é que, tipo, a gente costuma falar assim, é meio que a Bíblia do negócio, né? Porque vai contar a origem do mundo e tudo mais. E como você falou, assim, lembra um pouco desses livros bíblicos, de fato, talvez o Gênesis, que vai contando eras, assim, né? Gerações, né? Tem genealogia pra caramba, Pois é, né? Você chega lá no final, tem todas aquelas árvores, e aquele monte de nome. Mas o Silmarillion é muito legal, né? E é interessante que dentro dele tem essas histórias que se desenvolvem melhor e que agora eles estão lançando. Quer dizer, eu acho que o Christopher Tolkien organizou isso de um jeito para lançar como histórias separadas, independentes, né? Isso, independentes. São os Filhos de Húrin, A Queda de Gondolin e Beren e Lúthien, não é isso? Ou tem mais algum? Não, são os três. Porque é o que o próprio Tolkien chamava dos grandes contos, né? São realmente as três histórias principais do universo ali, então são esses, não foge desses mesmo. Não, pois é. E esses são tragédias, né? O Beren e Lúthien é uma história muito, sei lá, muita coisa acontecendo. É muito bonito, mas também é muita coisa triste, né? Os Filhos de Húrin também é só tristeza. A Queda de Gondolin, gente. É complicado. E o triste também é que, fora os Filhos de Húrin, que tá quase completo, ali foi questão do Christopher meio que botar as pecinhas juntas e ficou quase completinho. Mas a Queda de Gondolin não chegou numa versão final, tem só, sei lá, o primeiro terço do que seria a versão final. E Beren e Lúthien também tem uma versão que é do final dos anos 30, que é bem completa, mas ainda assim não tá do jeito que o Tolkien exatamente queria. Um monte de versões inverso que ele tentou terminar e nunca terminava, tal. O Tolkien era problema pra terminar as coisas, coitado. Dá dó dele ali, porque o homem pra começar as coisas e não terminar. Mas eles eram coisa pra contar, né, cara? Eu acho impressionante, assim, a facilidade dele, que a gente tava até falando, por isso que eu até brinquei, parece que ele viveu o mundo, né? Porque, assim, a facilidade de criar coisas que, inclusive, nem são muito exploradas, assim, né? Tipo assim, aparece uma criatura, essa criatura tem todo um entorno, toda uma história, que às vezes nem é contada direito, assim, mas ele tá lá, tá colocada na cabeça dele, enfim, é citado em outro texto, algum outro elemento, eu acho isso muito legal. E às vezes você vai lá ver, isso aqui tá... No Silmarillion tem uma mensagem, isso aqui tá no poema tal.
Às vezes o poema tal que ele cita não existe, mas tem vezes que existe. E você vai lá e vê a versão e tal. Às vezes tem mais de uma versão daquele poema, como o caso de Beren Lúthien mesmo. É muito louco isso. É muito doido. E aí é citado no Senhor dos Anéis. Quer dizer, cara, várias e várias formas. Isso, eu tava falando, assim, muito pouco tempo atrás, tipo, no máximo, 2 semanas atrás, falando com alguém que tinha lido O Senhor dos Anéis, e perguntou, mas o que é o Silmarillion? Eu quero ler e tal, mas eu não sei o que é. Eu falei, cara, tipo, bem, eu falei isso, né, tipo, é um livro de origem e tal, não sei o que, mas tem muita coisa, assim, se você acabou de ler O Senhor dos Anéis, que você vai chegar lá e você vai fazer a conexão, né? Porque mesmo que seja, tipo assim, tem uma hora que o Aragorn ouve uma canção que fala sobre Lúthien e Beren, e aí você fala assim, tá bom, né? Mas quando você vai ler o Silmarillion e tal, você entende que aquela música meio que conta sobre a história que ele tá vivendo, assim, também, né? Ele se apaixonar por uma elfa. E aí você vai encaixando essas histórias e vai vendo que o Tolkien, de fato, tipo, teve uma preocupação muito grande com tudo isso, né? De criar um mundo que se encaixa. Não, é maluco, é maluco. Acho que por isso até a dificuldade de terminar as coisas, porque o grau de perfeccionismo era do outro mundo, assim. Tem muita coisa que você lê lá no History of Middle-earth, é rascunho e tal, mas tipo, já tá bom, tá ótima essa versão, por que não publicou, desgraçado? Não, cara, queria... Que nem, você chega numa coisa no History of Middle-earth, tem lá toda a história da criação do Sol e da Lua no Silmarillion, a partir das árvores, né? As árvores que iluminavam o mundo, eram as árvores ali, Telperion e Laurelin. Aí o Tolkien chega no final da vida e fala, não, mas peraí, não faz sentido que na Terra, no começo, não existisse Sol e Lua. Então eu vou criar uma outra versão em que o Sol e a Lua já existiam desde o começo da história. Mas aí vira do avesso. E que o mundo já era redondo e não plano, como depois ficou a queda de número. Aí vira tudo do avesso, cara. Vira tudo uma bagunça. E pra refazer? Aí não conseguiu refazer, coitado. Não deu tempo, né? Gente, que loucura, né? Mas então, aí, já que a gente falou um montão de Senhor dos Anéis e obras de Tolkien em geral, Reinaldo, que outros livros de fantasia que você gosta e que você recomendaria, assim, para essa galera que já conhece Tolkien ou que tá entrando agora nos livros do Tolkien e tal? Bem, o que mais que você gosta de ler? Que outros livros você indicaria para nossa galera? Cara, tem muita coisa boa por aí, mas assim, pra mim, hoje em dia, no topo da lista... Aliás, é uma coisa que eu sempre falo, se eu estiver me repetindo em relação a outras entrevistas, me desculpem, mas, gente, leiam Ursula K. Le Guin, pelo amor de Deus. Pena que tem pouca coisa em português, mas pelo menos tem 2 livros do começo na verdade, são 6 livros, 6 livros da série Earthsea, ou Terra-Mar. Hoje em dia, edições novas tem O Feiticeiro de Terra-Mar, que é o primeiro, e As Tumbas de Atuan, que é o segundo. É fantástico. Ela, acho que é uma das poucas pessoas que consegue fazer, no mesmo nível que o Tolkien, essa coisa de inventar uma tradição oral, histórica, antropológica pro seu mundo, como o Tolkien fazia. Ela faz, e faz numa outra pegada, uma outra chave que é maravilhosa, porque, número 1, ela sai um pouco do estereótipo do quem tem aparência europeia é herói, quem tem aparência não europeia é vilão. No mundo dela é o contrário, né? Quem tem pele branca, loiro de olho azul são os vilões, ou são pelo menos os bárbaros, entre aspas. Tem muita influência da filosofia oriental, do taoísmo, do budismo, e é muito bem escrito, é lindo de ler, assim, lindo demais de ler. E ela também faz ficção científica num nível assim, lá em cima. Então, cara, qualquer coisa... Fala. É porque eu tenho uma amiga que ela tá. Você falou que você repete isso, assim, essa minha amiga fala semanalmente, leia Úrsula, sabe? Eu até fui pesquisar se era essa mesmo, cara. E aí ela, um dia desse, ela me mandou uma citação falando sobre o status da mulher na ficção científica. Que elas falam assim, um dos grandes primeiros socialistas disse que o status das mulheres em uma sociedade é um indicativo bastante confiável do nível de civilização dessa sociedade. Se é verdade, então o status bem baixo das mulheres na ficção científica deve nos fazer ponderar sobre se a ficção científica é em alguma medida civilizada. E é ótimo porque debate exatamente com o nerd, né, que a gente sempre fala, né, cara? Sim, com essa categoria aí. Sim, infelizmente é complicado. Os últimos anos, digamos, por questões políticas, me deixaram bastante decepcionado com o nerd. Alguns subgrupos do nerd por causa disso, mas Isso. É duro. Mas tem muita coisa boa. Um cara que eu gosto, que eu adoro também, amo de paixão, tem pouquíssima coisa em português. Vocês conhecem o Michael Chabon, é um judeu americano. Escreve Chabon, C-H-A-B-O-N. Mas ele pronuncia Chabon.
Ele tem um livro sensacional, muito bonitinho, assim, bem, meio young adult, que é Summerland, que é uma mistura, que assim, é uma coisa... Tem mistura de Ragnarok com mitos indígenas norte-americanos com beisebol. Né? Beisebol a gente não entende muito bem aqui. Essa parte foi muito entender. Mas é muito, muito bonitinho, assim, muito também coisa que toca o coração, assim, eu acho. Ele tem um também que chama... Como é que... Agora eu esqueci. Mas é um que se passa na Idade Média. São 2 soldados judeus, um judeu loiro lá da Alemanha e um judeu negro da Etiópia, num reino lá meio das 1001 noites e tal. É super, super legal. O cara acho fantástico, assim. Eu gosto do Martin, do George Martin, mas eu acho ele muito niilista, e 2, precisa terminar esses livros, cara, pelo amor de Deus. Mas, inclusive, o livro dele que eu mais gosto é o Cavaleiro dos 7 Reinos. Eu acho que ficou mais encaixadinho, assim, e ele explorou muito bem as coisas da cavalaria e do pensamento medieval. Foi o que mais deu certo, assim, eu acho. Mas eu gosto bastante. Eu tenho no armário, mas eu nunca li o Cavaleiros. Assim, eu li todos as crônicas, né, os que saíram eu li, mas... Realmente. E eu tô vendo aqui, o Michael Chabon, ele escreveu episódios do Picard, do Jornada nas Estrelas. Exatamente. Agora você falou na língua do Agora falou minha língua. Ele é ótimo, cara. Ele é muito, muito bom, assim. Pô, cara, eu vou sair com várias dicas aqui. Eu gosto quando o nosso próprio podcast nos dá dicas, tá ligado? O podcast é só uma desculpa pra vocês pegarem dicas novas pra vocês. Né? Já entendi. Isso, a gente nem vai publicar isso daqui. Não, mas é verdade. A gente não costuma falar não, mas é exatamente isso. A gente tá aqui só pra ficar pegando dica mesmo. Tá certo. Cara, muito legal. E aí, Reinaldo, então, assim, basicamente, esse é o nosso tempo. Eu sei que a gente já tomou o seu tempo aí, eu queria te agradecer e queria, assim, deixar uma última perguntinha, assim. Porque a gente falou muito desse seu trabalho com Tolkien e tudo mais, mas eu sei que você tem uma presença online muito legal também nessa sua área de ciência, né? Já que você escreve sobre isso na Folha e tudo mais. E aí, se você puder falar um pouquinho mais sobre esse seu trabalho, assim, pra nossa galera, como mais uma dica aí de ciência, fala aí pra gente bom. O que você faz. Vamos lá. Bom, eu já tenho... Eu tô meio... Véia é duro, né, cara? Ano que vem eu já faço 20 anos de carreira. 20 fucking anos de carreira como jornalista de ciência. E eu tenho 9 livros já publicados. E tenho 2, graças a Deus, best-sellers aí, que acho que talvez interesse bastante pro pessoal. Se chama 1499, o Brasil antes de Cabral. Assim, tudo que a gente achava que a pré-história do Brasil era chato, um monte de índio não fazendo nada, índio preguiçoso, isso aqui. Não, é o contrário. Tinha, assim, civilização com população grande, com monumentos, com diversidade, com trocas comerciais, um monte de coisa aqui no nosso território. E o livro meio que conta isso, já vendeu mais de 25 mil exemplares, que pro Brasil tá ótimo, assim, tal. Cara, tá muito bem, parabéns. Valeu. E tem o que eu fiz com o Pirula, que é o Darwin Sem Frescura, que é meio que tentar explicar de maneira mais clara e mais divertida possível. Divertida, né? É questão meio subjetiva, muita gente fala que é meio sem graça as piadas que a gente faz, mas tentar explicar a teoria da evolução e algumas coisas mais recentes e falar de como a teoria da evolução ajuda a explicar questões mais polêmicas, tipo evolução da moralidade, do certo e errado, questão da homossexualidade, outros temas. Também já vendeu mais de 20 mil exemplares e tal. E tô fazendo mais um agora, que eu ainda não posso falar qual é, mas já era pra ter terminado faz tempo. Mas tô correndo aqui pra terminar. Pandemia, e tô cobrindo que nem louco. Pronto. Pandemia, não, eu tô cobrindo coronavírus que nem louco, como vocês podem imaginar. Nunca escrevi tanto na minha vida quanto nos últimos 3 meses, porque todo mundo tentando entender, a gente tentando entender e explicar pras pessoas que cato isso aqui é esse vírus, né? Então além de desmentir, né? De desmentir as invencionices, né, cara? Eu nunca enxuguei tanto gelo na minha vida. Pois é, isso que você fica perdendo enxugar tempo, gelo, né? sacar fumaça, outras coisas ingratas que vocês possam imaginar. Assim, é um inferno. Mas vamos lá. Não, pois é, mas é por isso que seu trabalho é importante, cara. Então, assim, Espero que seja, vai saber. Não, com certeza, com certeza. Então, cara, olha, muito, muito obrigado por aceitar nosso convite, por estar aqui. Muito bom mesmo. Conversando com a gente, foi muito legal. Eu sou um super fã mesmo de Tolkien
Então, tava nervoso. Tava nervoso antes aqui e tal. Imagina. Então, assim, é um prazer imenso conversar com você hoje. E valeu. Isso aí. Valeu, obrigado, gente. Tô de boa. Valeu, Reinaldo. Obrigadão. Se cuidem. Tchau, tchau. Pode deixar. Até mais. Valeu. Galerinha, então foi isso. Esse, cara, foi muito legal conversar com o Reinaldo. Sensacional. E assim, conhecer um pouco mais sobre essas novas edições do Senhor dos Anéis, né? E daí as outras obras do Tolkien também aqui no Brasil. Foi realmente massa, assim. Reinaldo, mais uma vez, muitíssimo obrigado. E eu consegui, em nenhum momento, te chamar de Cisne, cara, que era que era o nome que todo mundo chamava, né? Lá na comunidade Valinor e a galera do... Você esperou ele sair pra falar isso, né, cara? Mas é isso daí, galera. Então, olha só, esse foi mais um especial iradíssimo. Toda sexta-feira nós temos especiais fantásticos. Durante a semana nós temos nossos episódios normais, né? Segundas e quartas. Então, passa lá nas nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram. E se você quiser assistir nossos vídeos, vai lá no YouTube para você acompanhar nosso conteúdo. E nós também temos o nosso site, que é o quarentenaantesdos40.com, onde você vai achar tudo isso que você está vendo por aqui. E você também vai achar maneiras de apoiar o nosso podcast, tá bom? Então é isso. Falou, Ricardão. Obrigadão. Valeu, galera. E um beijo, Mari. Eu juro que eu vou ler a Úrsula Le Guin. Agora tá na lista, Mari. Falou. Aí, mas foi muito legal, né, cara? E, cara, eu juro, eu quero ler todas essas coisas que ele falou aí, velho. Eu também quero muito ler. Não, e essa Úrsula que é Le Guin foi impressionante, cara. Eu juro, você não tá entendendo essa minha amiga, cara. No final eu vou até mandar um beijo pra ela, tá vendo? Quando a gente fizer o fim. Porque, cara, toda semana ela fala, nossa, Ricardo, li uma coisa nova, olha, tudo dela. Aí me manda uma citação, manda um negócio, manda um texto. E eu, caralho. Ela vai talvez fique bolada, né? Porque eu falo, vou ler. Ah, tá. Quando o cara te falou, você resolveu ler, né? Quando eu tava falando, você não leu, não, né? A hora que ele falou assim, não, porque não sei quem tá trabalhando também, não sei quem, e uma pessoa, uma mulher que eu ainda não posso falar quem é, cara. Eu fiquei pensando, Tatiana Feltrin, tá ligado? Eu pensei em fazer a piada, falei, não, você não tem intimidade nenhuma pra fazer essa piada, tá ligado?